Boa noite, igreja. Graça e paz, Senhor Jesus. Quero começar o culto de hoje lendo o texto em Colossenses 1, do versículo 19 ao 20. Os que estiverem assistindo podem acompanhar. Colossenses 1, do versículo 19 ao 20. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas estas. Ora, nesses tempos de conflito, tempos de incertezas, de dúvidas, muitas vezes nós nos perguntamos onde está Deus no meio disso tudo. Ora, nós não podemos esquecer que Deus é um Deus de amor. Todas as coisas que acontecem de más na Terra, esses desastres, as epidemias, as pandemias, são resultado do pecado que o homem colocou no mundo. O mundo está automaticamente destinado ao mal, ao que é ruim, à ira de Deus. Mas, pelo amor de Jesus Cristo, Ele veio para que reconciliasse todas as coisas. Significa que tudo que tinha vindo de ruim pela queda do homem, pelo pecado trazido ao mundo, Jesus Cristo ele vem para reconciliar o que por um homem, assim como por um homem veio o pecado no mundo, Jesus Cristo foi o homem que trouxe a redenção. Nós temos que entender que mesmo nessa questão de pandemia, de incertezas, nós temos que ter esperança, porque Deus é bom. Deus trouxe Jesus Cristo para que nós fôssemos redimidos, a sua criação fosse redimida. Louvemos então a Deus por essa maravilhosa graça, a possibilidade de sabermos que há esperança no futuro e essa esperança se encontra em Cristo Jesus. Deus é amigo de nós. Quero, antes de cantar o hino de número 113, fazer uma breve oração. Em seguida, após o hino, passarei a palavra aqui para o palestrante aqui da noite, professor David Rossini. Ele dá aula de filosofia lá no Instituto Presbiteriano de Educação, graduando em História. Vamos orar também para que Deus esteja abençoando com o seu Espírito Santo. Senhor Deus, Pai amado, ó Pai, te rogamos por misericórdia por nossos pecados, Pai. Senhor, nós entendemos que somos totalmente indesculpáveis, Deus. Mas acima de tudo, nós louvamos o Teu precioso nome e a Tua preciosa obra, Pai, que foi a encarnação do Verbo, Pai, que foi Jesus Cristo. Que foi a Sua obra que foi a redenção da humanidade, uma redenção que ainda vai chegar, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá essa esperança, Deus. Eu te peço aqui que o Senhor nos ajude a termos mais fé para que a gente possa olhar para Ti como um amigo. Eu também peço que o Senhor use o Espírito Santo aqui, Pai, para ministrar a palavra através do David, que seja de grande bênção para todos. Em nome de Jesus. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim.
que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Ser fiel, obediente a quem viver. Está sempre a meu lado e me protegerá, até quando face a face possa ver. Então ao céu subirei, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Guilherme fez uma breve apresentação. Eu vou me apresentar formalmente agora. Eu me chamo David, sou lá de Patos de Minas, frequento a Terceira Igreja Presbiteriana, pastor Terrão, e conheço o Guilherme já há algum tempo. Conheço o pastor Alencar, já deixo aqui o meu agradecimento, o meu forte abraço ao convite. Eu sou envolvido com um ministério que leva o nome de Aliança Bíblica Universitária, a ABU, trabalhamos na universidade. No mais, não possuo nenhum cargo eclesiástico, sou estudante, estou graduando em História e sou professor de Filosofia. Até o Guilherme mencionou, foi um aluno, o filho do pastor Alencar, e além de aluno é um amigo. O texto de hoje fica em João 1, o Evangelho do Apóstolo do Amor, João, no capítulo 1, no verso 43 adiante. Enquanto você procura aí no seu lar, com a sua Bíblia aberta, eu quero dizer que em tempos de crise, em tempos de algo que nos tire o conforto, sempre surgem comentários e teorias a respeito de Deus. Onde está Deus? A gente vive uma pandemia, um vírus que assola mundialmente todas as nações. E existe sempre uma resposta da igreja cristã, que chamamos de apologética, que é a defesa dessa fé, a defesa de Deus, digamos assim. Deus é soberano, então ele tem controle. Deus não tem controle, isso aconteceu por acaso. Hoje eu não quero fazer nenhum tipo de posição aqui, nem sobre soberania de Deus, se ele está ou não no controle. Hoje eu quero falar sobre confiança e fé partindo do individual, partindo de cada um, não do geral. E eu espero que você reflita na mensagem. Vamos acompanhar a leitura em João 1, no verso 43 adiante. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito,
Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Somente até aqui a leitura, vou fazer uma oração. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor faz e opera no nosso meio. Tanto nas nossas vidas individualmente, Deus, como no conjunto, como na sociedade, como na cultura, como nas artes, como um todo. Pai, eu te peço que o Senhor, através do Espírito Santo, nos abra o intelecto, nos abra a mente, Pai, para entendermos mais de Ti, para conhecermos mais do que o Senhor tem para falar para a gente. Que eu seja, Pai, apenas um instrumento aqui na sua mão e que as pessoas que estão ouvindo escutem o Espírito Santo. Esse é meu desejo, em nome de Jesus, amém. Pessoal, o texto lido traz para a gente alguns ensinamentos que basta fazer uma leve análise do texto que conseguimos descobrir como. Fora que a Bíblia é um livro, antes de tudo, histórico, e todo livro histórico precisa ser estudado com fontes externas. A história cultural da Bíblia é muito ampla. O tempo em que a Bíblia foi escrita é um tempo muito largo. Então, culturalmente, muitas coisas mudaram da época de Moisés até a época do apóstolo João em Apocalipse. O que eu quero dizer com isso é que o texto de hoje eu vou fazer alguns comentários e referências externas à Bíblia, a gente vai saber por quê. O tema da mensagem seria a confiança em Deus. O texto trata de dois apóstolos, Filipe e Natanael. Natanael, também conhecido como Bartolomeu. Então, toda vez que você vê na Bíblia Natanael ou Bartolomeu, é a mesma pessoa. E eu, particularmente, sempre tive uma curiosidade muito grande com esse texto, porque para mim ele não fazia sentido, ele não encaixava, não tinha uma explicação. Porque a pessoa de Natanael, vou falar algumas características dela aqui, muda a sua reação muito rápido. E eu fui entender o porquê dessa reação e quero passar para vocês agora. No verso 45, conta que Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Implicitamente aqui, remete que Filipe e Natanael eram amigos, pois eles estudavam juntos. E remete também que se estudavam juntos, estudavam tal coisa. Provavelmente a lei, porque ele cita que achou aquele em quem Moisés escreveu na lei. Então Filipe e Natanael eram dois amigos que estudavam, gostavam de meditar sobre a lei do Antigo Testamento, sobre a lei dos judeus, a lei dada por Moisés. Então perguntou-lhe Natanael, de bate pronto: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ou seja, já temos aqui um conhecimento, uma primeira base para conhecer a vida de Natanael. Era uma pessoa um pouco apóstata, e preconceituosa, porque Filipe chega nele e fala: Natanael, a gente estuda há tanto tempo a lei, e agora achamos aquele em que Moisés falou. Achamos aquele que a gente sempre estudou, que sempre esperou, e ele vem de Nazaré. Natanael responde: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Então, isso demonstra que ele não tinha muita fé de que Nazaré poderia... de que o rei, o salvador que eles esperavam, poderia vir de Nazaré, talvez por um preconceito de regiões e talvez por uma fé individual mesmo, de que ele não achava que poderia acontecer. Filipe responde: vem e vê. Aqui agora começa o cerne dessa mensagem. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo.
Jesus, então, já dá outra dica para a gente sobre a personalidade de Natanael. Não há dolo. Ele era uma pessoa certa, ele era uma pessoa firme, que não se corrompia facilmente, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Seguindo, Natanael, como sempre, perguntador, devolve a pergunta: de onde você me conhece? Porque eu imagino que para dar uma opinião sobre a vida de alguém, você tem que ter um certo conhecimento sobre quem a pessoa é. Ou então você tem alguma capacidade sobrenatural de descobrir. E acreditamos que Jesus tinha essa capacidade. Só que aqui pega algo muito interessante. Jesus respondeu para ele, falou: olha, antes do Filipe te chamar lá debaixo da figueira, eu já tinha te visto. E Natanael logo então exclama: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E é aqui que eu sempre fiquei curioso, porque Natanael demonstrou ser uma pessoa um pouco insensata, um pouco dura, e Jesus confirma isso porque nele não há dolo. E é interessante aqui porque Filipe chama Natanael debaixo de uma figueira. Jesus vem, vê Natanael se aproximando e fala: antes que o Filipe te chamasse lá, eu te vi debaixo da figueira. Isso é algo normal. Se eu estou aqui nessa residência e vejo alguém vindo à porta, se eu falar para a pessoa: eu te vi entrando ali na porta, o que tem de especial nisso? Pois é, Natanael, essa simples resposta devolve e fala: Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Deus de Israel. E entendendo isso melhor, existem duas teorias extra-bíblicas que a gente tem que estudar o contexto da época para tentar entender. Particularmente, uma eu gosto muito, muito mesmo. Acredito que possa ser verdade, porque tem uma base muito interessante. Quando Natanael é convocado por Filipe, ele estava debaixo de uma figueira. A figueira representava, no contexto cultural da vida de Jesus da época, um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar seguro. Então, a primeira teoria classifica que, quando Jesus fala: eu te vi debaixo da figueira, Natanael exclama porque era debaixo da figueira que ele lia e que ele pesquisava e que ele queria saber mais sobre aquele que viria, que é o próprio Jesus, a quem disse: eu te vi debaixo da figueira. É uma teoria muito interessante, faz total sentido, e tem uma segunda teoria, que essas duas teorias estão contidas no dicionário bíblico siríaco, da época datado por volta de 100 e pouco depois de Cristo. A segunda teoria fala algo muito interessante. Existe uma primeira parte que é fato, que eu vou mencionar, e a segunda parte que pode ter acontecido, que eu acredito que aconteceu. Natanael e Jesus tinham aproximadamente a mesma idade. Os estudos comprovam isso. Esse não é teoria. Quem aqui lembra do que aconteceu quando Jesus nasceu? O decreto do imperador para a morte das crianças com menos de 2 anos de idade. Jesus foi escondido, Maria tomou os cuidados, a mãe de Natanael também tomou alguns cuidados. E essa fonte conta que a mãe de Natanael, ao esconder o filho do Império Romano, esconde ele debaixo de uma figueira. Ou seja, existe um segredo e uma confiança aqui que é sobrenatural. Por quê? Porque Natanael, uma pessoa dura, difícil de mexer, continha um segredo. Ele tinha sido escondido do Império Romano por causa da sua data de nascimento. Então, ele não poderia contar isso para mais ninguém, porque se ele conta para alguém e espalha, o Império tomaria as devidas precauções para provavelmente matá-lo, porque ele não deveria estar vivo. Então chega aquela pessoa em quem não há dolo, dura, grossa, de Nazaré pode vir alguma coisa boa, vem e vê uma pessoa em sinal de apostasia, por não acreditar que o Filho do Homem realmente estava caminhando entre eles.
ele chega e Jesus, com toda a sua sobrenaturalidade, com todo o seu amor, com toda a sua onisciência, onipotência, onipresença, Filho de Deus encarnado, vira para Natanael e fala: ainda antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, debaixo daquela figueira que a mãe de Natanael tinha o escondido. Ou seja, ele olha para aquilo e pensa: eu não contei isso para ninguém. Ninguém sabia disso. Como que essa pessoa sabe desse segredo? Senhor, tu és mestre, tu és o Deus de Israel. Isso justifica, pelo menos para mim, essa resposta tão espantosa de Natanael. E eu consigo extrair algumas coisas para mim desse texto. No mundo de incertezas e inseguranças, onde está a sua confiança em Deus? A sua confiança está no Estado? A sua confiança está no seu prefeito, no seu governador, no seu presidente da República? Às vezes a sua confiança está no simples fato de você seguir algumas precauções. Está em tudo, mas para muitos não está em Deus. E a verdadeira confiança, o refúgio, está em Jesus Cristo. Ele conhece todos os seus segredos e a confiança individual sua, porque a salvação é sua, individual, com Ele é muito importante. E o que eu sinto às vezes é que essa confiança ela é de 70%, às vezes ela é de 85%, e essa confiança deve ser total, a ponto dele saber o maior segredo da sua vida. E contar esse segredo tira um peso que você não tem noção. Ao contar esse segredo, você vai falar as seguintes palavras: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Pessoal, eu quero fazer uma oração. Eu encerro com essa proposta. Confie no Senhor. Confie no Senhor no meio dessa adversidade, no meio dessa pandemia, no meio do caos. Confie no Senhor. Iremos cantar um hino de gratidão por tudo que Deus tem feito. E após a oração, o hino vai tocar. Medite e ore comigo. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor há de fazer. Deus, os seus caminhos são justos, Pai, e reto. No seu caminho, Pai, não há defeito, não há nada fora do Senhor. Toda a soberania está nas tuas mãos, Pai. O Senhor nos ama, Pai, e precisamos acreditar que o Senhor está no controle e acreditamos, afirmamos, Pai. O problema não é se o Senhor está ou não no controle, o problema somos nós, Pai. Por isso, Pai, sonda o meu coração, os nossos corações, vê se há algum caminho mau, Pai. E conserte, Deus. Nos ensina a ter fé, nos ensina a amar, nos ensina a confiar, nos ensine, Pai, num tempo tão difícil como esse, demonstrar solidariedade, Pai, e não se preocupar apenas conosco mesmo. Isso é muito difícil, mas pedimos a sua ajuda, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado, Deus, porque tudo convém e vem do Senhor. Então, o simples fato, Pai, de termos a tecnologia suficiente para transmitir essa palavra, ainda que de via online, que esse sermão, Pai, possa tocar muitas pessoas e mudá-las, principalmente a mim. Em nome de Jesus, amém. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças
agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Amém. Nós agradecemos a todos os ouvintes por estarem conosco e louvamos a Deus por essa mensagem tão boa. Quero encerrar aqui, novamente enfatizando como Deus é perfeito, como que Deus conhece o nosso interior, Ele conhece os nossos mais profundos segredos. Nós devemos nos entregar de corpo e alma para Ele, porque Ele já nos tem. Quero encerrar então esse culto fazendo uma oração final. Pense, você aí que está em casa com a sua família, medite sobre a confiança em Deus. Medite sobre confiar em um Deus que é íntimo e que esse mesmo Deus, ele traz toda a esperança que é necessária para a alma humana. É uma esperança de um Deus que é Pai e que nos ama. Oremos então. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos e te louvamos pela possibilidade que o Senhor concedeu a nós aqui, Pai. Senhor, nós louvamos a Ti, Pai, pois Tu és santo, o mais santo de todos, Pai. Nós te louvamos porque Tu és soberano, porque Tu és tremendo, ó Pai. Senhor, quem somos nós, Tua criação, além do que nada, além do que vazio, comparado a Ti, Pai. Tudo que nós fazemos, se não for dedicado ao Senhor, Pai, são vaidades, são coisas jogadas ao vento, Pai. Senhor, nós te agradecemos pelo amor que o Senhor tem a nós, que mesmo nós sendo apenas um produto do oleiro, ainda assim temos o amor e o conhecimento que o Pai tem de nós, Deus. Te agradecemos por essa maravilhosa graça, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Está encerrado.